Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta bem antiga já de como construir um gráfico de coordenadas paralelas utilizando a ferramenta de Business Intelligence QlikView. Eu vou fazer uma breve introdução, depois falar sobre os requisitos e em seguida a gente já vai partir para a prática, ok? Então vamos lá, deixa eu achar o cursor aqui. Então, por que eu gastaria tempo aprendendo isso? O gráfico de coordenadas paralelas, ele não só no QlikView, mas no R, no SAS, no típico Spotfire, no Power BI, ele auxilia na visualização de dados com grandes dimensões, né? Cada dimensão, quando eu falo dimensão, a dimensão é aquilo que carrega uma característica. Por exemplo, aqui, sexo, faixa etária, classe, se ele sobreviveu ou não, são dimensões. Então ela carrega característica. O sexo, ó, masculino e feminino. A faixa etária, idoso, criança, adulto. Classe, primeira, segunda e terceira classe, se ele sobreviveu ou não, são duas características, tá? Então, quando eu falo de grandes dimensões, a gente consegue ver aqui, só aqui, ó, tem 4 dimensões e a gente consegue ver isso num gráfico de 2 dimensões, dimensão x e dimensão y aqui, ok? Tá. Então tá. Pode ser aplicado em áreas de finanças, negócios, engenharia, genética, medicina e etc e tal. Ele parece complicado no começo, mas depois de entender ele fica muito simples, né? Eu vou estar explicando mais para frente. Então, os requisitos. No, lembrando que esse vídeo aqui é sobre QlikView, então para fazer no QlikView a gente precisa baixar a template no gráfico de coordenadas paralelas no Qlik Community, ou se você já tiver aí. Então, várias colunas com categorias, então a gente vai ter algumas colunas com categoria, uma coluna com métrica e a gente vai utilizar, vai alterar algumas linhas de código aqui, principalmente Node%, Line%, que eu vou explicar ali mais na frente, e ajustar algumas configurações de fontes e formatos que geralmente eu faço, que aumentar um pouquinho. Node% e Line% são esses códigos aqui, ó, que está em vermelho aqui em cor de rosa aqui, que a gente vai alterar, ok? Só isso. Então vamos lá. Então a primeira coisa, para baixar a template lá, olha, é QV Design. Aí o nome vai estar, ou se não, procura no Google a Brilliant QlikView Parallel Coordinates Chart. O artigo é de 2012, então esse gráfico ele foi desenvolvido pelo Alistair Eves, que era diretor de QlikView Labs na época. E é bem legal, é de 2012, mas é bem bacana. Então é só clicar aqui, ele vai entrar no Google Docs e vai baixar e etc e tal, e aí você vai ter isso aqui. Vamos lá, QlikView 12. E eu venho aqui ó, em Parallel Coordinates. Vai ter esse gráfico aqui, eu venho aqui em Parallel Coordinates e vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou copiar. Então, ou se não, deixa eu explicar esse aqui primeiro. Vamos aumentar aqui a fonte. Vamos aumentar aqui também, vai, 14. Então, esse gráfico aqui a gente já consegue ver alguma coisa. Por exemplo, canal. Ó, o canal, eu sei que o canal aqui é venda de seguros, tá? Então o canal direto representa 80% da venda de seguros da empresa. 65% dos compradores é do sexo masculino. Quando a gente parte aqui para a dimensão status de casado, aí, ele é casado, 92% são casados. O tipo de plano ó, é o plano Life Plan aqui. E o tipo de pagamento é mensal. Então aqui a gente tem mensal, semestral, anual e trimestral, ok? Então ele já mostra aí uma série de dados, mas vamos fazer o seguinte, ó. Acho que tem um objeto aqui, ó, atrás, eu vou excluí-lo e vou copiar esses caras aqui. Ok, dá um Ctrl C, vem aqui em colar, opa, colar. E vamos já aumentar o tamanho aqui, ó. Eu não vou caprichar muito no layout aqui, para não demorar muito o vídeo, mas isso aí a gente vai fazendo depois, né? Já está 14, eu vou fazer o seguinte, cadê, ó? Vamos vir aqui, já que ele está grande, então vamos aplicar para todos os objetos nessa pasta. Ok, então ele já aumentou aqui. Isso aqui eu posso estar excluído, depois eu vou criar um novo, hein? Não vai? Não exclui? Ok, excluir. Tá. Então vou aumentar aqui o tamanho. Aí.
Mais um pouco. Perfeito. Então a primeira coisa que eu venho, eu não tenho dado nenhum, então eu vou criar os dados, vou ter que fazer importação. Então você pode fazer importação aí no SQL, numa query SQL, por exemplo, mas como eu não tenho banco de dados agora, eu vou usar um arquivo aqui peguei aqui o Titanic Train, que ele vai ter esses dados aqui, ó. Então ele vai ter uma coluna chamada Survive, se ele sobreviveu ou não, vai ter P-Class, que é a classe, vai ter o sexo, masculino e feminino, idade, que eu categorizei aqui em adulto, idoso, criança e não informado. Sibling Spouse eu coloquei aqui com a quantidade mesmo de parentes que ele tem. O lugar de embarque, né? Southampton, Cherbourg e Queenstown, a abreviação, e o tipo coloquei passageiro. O tipo a gente vai utilizar ali só para definir, olha, se ele for esse aqui, porque geralmente a gente faz dentro de um banco de dados. Então, no banco de dados vai ter uma situação ali, a gente escolhe, se ele for naquela situação, ele joga para dentro dos dados ou uma consulta que a gente vai fazer de quantidade. Então, vamos lá. Eu vou criar outra aqui, por quê? Porque eu preciso de uma coluna com métrica. Então aqui a gente só tem categorias, eu vou precisar de uma com métrica. E para isso, eu vou fazer duas coisas aqui. A primeira delas, eu vou colocar aqui tipo. Por quê? Só para fazer uma join. O ClickView ele tem uma inteligênciazinha ali que ele faz o seguinte. Quando ele vê dois campos, duas queries com campos idênticos, ele faz tipo uma fuzzy join ali, sabe? Então é bacana isso aí, eu vou deixar então tipo para fazer join baseado naquele tipo lá em cima. Então eu vou dar um count aqui, count e um distinct e vou colocar tipo as tipo QTD, só para criar uma coluna ali de métrica, né? Tá, então eu vou dar um grow by aqui, quase que eu acostumei com o R e ia colocar underline. Grow by tipo. Ok. Então vamos ver se ele funcionou. Eu vou vir aqui em executar, ele vai pedir para salvar. Eu vou salvar em coordenadas paralelas que já tem um ali. Então beleza, vamos ver se ele como que ele vem aqui em visualizar. Ó, eu vi que já tem. Ele já fez uma join aqui com os dados. Já apresentou os dados aqui. E a join nada mais é do que a ligação entre duas tabelas, tá? Bom, e os dados aqui de quantidade já apareceu? Aqui, ó, já apareceu aqui. Ok? Os dados. E ele já apresentou aqui também, só que não apresentou gráfico nenhum aqui que a gente vai alterar agora. Então vamos pegar a idade, ó, vamos ver até aqui em sexo. Aqui ele já mudou algumas coisas. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Lembra que eu aqui, ó, alterar as colunas node percent, line percent. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui, vamos pegar essas aqui. Propriedades, vem em expressões e vem aqui, ó. E aqui eu vou escolher como vamos voltar aqui primeiro, vem aqui em arquivo e vou pegar todos esses nomes aqui, ó, vou colocar dentro de um notepad aqui só para gravar o nome. Não precisa fazer isso, eu estou fazendo aqui só para não ter que digitar, tá? Porque senão vai demorar muito o vídeo. Então vem aqui em expressões, ó, node percent. Note que é o seguinte, quando eu clicar aqui e abrir, ele vai estar escrito aqui, ó, generic expression should work with any data. Ou seja, é um código genérico, ele pode funcionar com qualquer código, tá? Então não precisa alterar. Mesma coisa nas dimensões aqui, ó. Vem aqui, ó, dimensões, ó, generic expression should work with any data. Então não preciso, ele vai funcionar com qualquer dado, não precisa alterar nada. A única coisa que eu preciso alterar são essas expressões aqui, ó, node percent, line percent. Então vem aqui onde está type, eu vou colocar tipo. Tipo, e aqui tipo. Aqui, ó, eu vou colocar, como lá ele estava passageiro, né? Passageiro. Então, se o tipo for igual a passageiro, ele vai somar a quantidade.
Perfeito. Ok? E aqui, olha, já alterou ali. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Tipo, tipo, cadê o tipo? Aqui, vamos colocar aqui passageiro, passageiro e somar o que aqui? Somar invoice count. Eu vou mudar para aqui, tipo quantidade. E nesse aqui, ó, customer gender, aqui vai ser os campos que eu quero somar. Então eu vou apagar esses caras aqui, até a chave aqui, e vou copiar esses nossos aqui, ó. Então vamos lá. Só até embarked, porque tipo mesmo, essas coisas eu não quero. Aqui, perfeito. Beleza, então ele já me deu aqui, só que eu vou fazer o seguinte, eu preciso colocar uma cor nisso aqui. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, vem aqui incluir uma variável, var dim color. Beleza, e vou escolher uma variável, vou escolher sexo aqui, ó, mudar a cor pela variável sexo. Perfeito, então ele já vai aqui, ó, ele já mudou a cor ali, tá? Então, vamos lá, coordinates, vamos mudar aqui o nome. Aqui, então vou colocar Titanic Dataset, ok. Bom, então, o que esse gráfico ele está mostrando aqui, ó? Ele está me mostrando em várias dimensões, então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos alterar aqui, porque senão, eu vou mudar o nome dos campos ali, 2, qual idade, e aqui, cadê as, qual sexo, vou colocar português, hein? 5. Sobreviveu. Estou colocando entre os colchetes aqui para ele permitir que eu... Qual a classe? Permitir que eu dê espaço, né? Porque senão eu tenho que colocar o underlinezinho lá, o underline, underscore. Aqui e aqui, ó. Vou colocar colocar 3, né? 3. Onde embarcou. Até eu ia colocar interrogação ali, mas não vou. Aqui. Limpar. Aí, só essas 5, ok? Como ele não tem lá a variável sexo mais, ó, então eu vou ter que colocar aqui, qual que é o sexo? É 1. Então, vamos lá. Beleza. Só que aí eu vou fazer o seguinte, ele mudou as cores aqui, mas eu vou criar um objeto, caixa de entrada, e vou colocar essa variável aqui, para permitir que eu altere. Vou colocar uma lista aqui de 4 itens. Aumentar a fonte aqui para 14, o título aqui tudo para 14, ok. Qual idade? Já alterou por idade. E eu posso escolher... Cara, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou colocar aqui tudo isso dentro de um container. Esse
aqui e esse aqui. Beleza, então coloquei esses caras dentro do container. Container nada mais é do que um objeto só para organizar. Então eu vou colocar uma coluna só e duas linhas. Então ele pegou esses dois objetos aqui e colocou aqui dentro. Ó. Aí. Aí. Qual a idade? Vamos colocar 4. Qual classe? Ele vai alterar por classe. Qual a classe? Qual a classe? Ele vai alterar por classe. Qual sexo? Ele vai alterar por sexo, ok? Então vamos. Vou até apagar esses caras aqui, ó. Não vou precisar mais deles. Excluir selecionado, tá? Então, beleza. Vamos mudar o nome aqui. Escolha as variáveis. Variáveis para o gráfico. E aqui eu vou colocar escolha uma coluna, uma coluna para representar a cor. Ok. Como aqui ela tá? Eu vou mudar isso aqui para mudar o nome aqui, ó. Então, cor para. Beleza. Aí. Então aqui ela está dizendo o seguinte, ó, cor para variável ou a coluna, né, sexo. Então o vermelho é female e o verdinho male, masculino. Então o que eu posso analisar aqui é o seguinte, ó, dentro do conjunto de dados eu tenho 64,8% é do sexo masculino, sendo que 57,9% são adultos, embarcaram 72% embarcou em Southampton, a maior parte na terceira classe, 55%, e a maior parte também não sobreviveu. Então eu quero saber só meio agora, só homem. Como que está a distribuição? Então eu posso escolher aqui por sobreviveu ou não. Por exemplo, vem aqui, sobreviveu. Não, por classe, vai. Então, ó, eu sei que dos homens, 57% são adultos, 76% embarcou em Southampton e na classe terceira classe. E a maior parte deles não sobreviveu, 81% não sobreviveu. Só 18% sobreviveu. Né? Aqui. Eu venho female agora. Aí eu não quero por sexo aqui, eu quero por classe. Qual a classe? Né? Beleza, então eu do sexo feminino eu tenho que aqui ela já está bem, né, distribuída, né? Então eu tenho 59% adulto, mas tem 2% criança. Então o que eu consigo entender aqui é o seguinte, que a maior parte dos homens, por exemplo, a gente vê que a maior parte desse embarque aqui, dessas pessoas que estavam, geralmente eram homens numa faixa etária adulta e que foram solteiros e que foram para trabalhar nos Estados Unidos, alguma coisa desse tipo, né? Que o destino seria Estados Unidos, isso do Titanic, né? Já a mulher, por exemplo, quando a gente olha aqui, ela está bem distribuída, tem bastante criança, tem bastante não informado, tem relativamente uma quantidade boa de idosos também. E embarcou em diversos lugares, então Southampton, Queenstown e Cherbourg, não, a maior parte foi Southampton, né? Mas o interessante do gráfico é que ele permite que você analise vários dados em simultâneo, né? Então a gente tem alguns, vamos pegar alguns dados desse. Cadê? Se eu tenho o site aqui, por exemplo, eu tenho Parallel Coordinates aqui.
Então, quando eu for pesquisar no Wikipedia, ele traz analisando o Iris Dataset, mas eu consigo ver aqui, por exemplo, tem um artigo aqui que fala sobre a aplicação de priorização de gene. Tem alguns artigos que eu estava lendo essa semana para análise de dados de diabetes e também de câncer de mama, para fazer algumas análises, e também ele serve como alternativa para o gráfico de cascata, que é bastante utilizado atualmente em oncologia. Então é bem interessante. Hoje a gente está vendo aqui do QlikView, mas a gente consegue fazer ele no R, consegue fazer ele em qualquer aplicação hoje em dia de business intelligence e também de análise de dados. Eu acho que é isso que eu queria explicar. O resto é formatação. O vídeo já vai ficar grande, mas é isso aí. Eu vou parar por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo então.